Paz do Senhor, vídeo 11, minhas experiências desses anos de ministério de libertação na igreja. Eu quero deixar para vocês em Lucas. Eu estava orando ali, a minha oraçãozinha de 6 horas da tarde, e Deus me trouxe algo que aconteceu aqui na nossa igreja alguns anos atrás. Mas antes eu quero ler em Lucas, capítulo 13, versículo 11. Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos ler a partir do 10. Meu cabelinho está em pé, estava limpando ali umas coisas. Vamos lá, dona de casa. E ensinava no sábado. Quem ensinava? Jesus. Numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Um espírito de enfermidade há 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. A história dessa mulher, você percebe que Jesus estava ensinando uma sinagoga, levando para a nossa realidade, para os nossos dias, para os dias de hoje, como eu gosto de trazer para bom entendimento. Jesus estava pregando dentro de uma igreja, como nos dias de hoje, tomando a boca de algum pastor, de algum líder, de algum diácono, de algum obreiro, de algum servo de Deus Altíssimo. Não estou falando de carteirinha, mas de busca do Espírito Santo. Deus tomando alguém cheio da presença de Deus para falar com seu povo dentro da sua igreja. E aí Jesus estava dentro da sinagoga pregando, mas havia ali uma mulher que há 18 anos sofria de uma enfermidade e não conseguia endireitar-se. Ela andava curvada, ela não conseguia. Ou seja, 18 anos indo, vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa cultura. 18 anos indo à igreja, 18 anos buscando endireitar-se, 18 anos tentando andar reta, ereta, sabe, levantando a cabeça, mas não conseguia. Mas mesmo assim essa mulher não desistiu. Eu não sei qual é o teu problema, eu sei dos meus problemas. E essa mulher não desistiu. É importante para você? Vale a pena lutar contra o tempo, contra o cansaço, contra a fadiga, vai ter dia que você vai achar que não ter fé. Ter fé não é ficar pulando e gritando eu tenho fé, eu tenho fé. Ter fé é continuar insistindo naquilo que teus olhos não estão vendo, que as circunstâncias não estão mostrando, que a tua força está desacreditando. Essa mulher ficou 18 anos curvada, sem conseguir endireitar-se. Ou seja, o que ela podia fazer? Ir até a casa do Senhor, buscar a presença do Senhor para se endireitar. Creio que essa mulher tentou com todas as suas forças endireitar-se, mas ela não conseguiu sozinha. Então um dia Deus veio e porque tem um dia e uma hora determinado para... Começou a chover, eu sou um termômetro de chuva. A chuva está lá longe, eu já sinto a chuva chegando. Aí essa mulher tem um dia e uma hora determinado para a tua bênção acontecer. Você precisa estar no lugar que Deus determinou. Você precisa acreditar que aquilo que você não está conseguindo fazer por você, Deus pode. Deus já te falou se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, de que maneira Ele vai fazer. Deus provavelmente não falou nada com ela, ela só continuou insistindo, porque ela ainda não tinha escutado. Não, mulher, tu vai morrer torta. Vou morrer torta, mas vou morrer torta na casa do Senhor. Vai ser para vergonha tua, Senhor, eu estar torta na tua casa. Eu preciso. Aqui fala que era um espírito de enfermidade, ou seja, era um demônio que estava colocando enfermidade. E Jesus impôs as mãos sobre ela e a libertou. E ela automaticamente começou a glorificar a Deus. E aí entra no meu mistério. Eu costumo dizer que a igreja aqui nasceu em 2008, quando eu aceitei Jesus pela segunda vez, que eu aceitei pela primeira vez aos 14 anos.
né? Não vou entrar nesses detalhes para o vídeo não ficar enorme. Já falei em diversos vídeos, tem que sair. E aceitei Jesus em 2008, nunca mais me virei, nem para a direita nem para a esquerda. Mas em 2010, lavando uma louça na minha pia, Jesus me falou de começar o culto aqui. E nós começamos a igreja aqui, no nosso quintal, né? Infelizmente, por falta de recursos financeiros, por falta de gente que gruda em você e fala, Senhor, aonde tu for, não tem aquele negócio, né? Fala, a nora da Ruth vira para Noemi, sua sogra, e fala, onde tu for eu vou, né? Então nós não tivemos muito isso. E eu estava ali justamente orando e veio a lembrança, né, que alguns anos atrás chegou um casal aqui e Deus começou a... Eu tinha falado com uma pessoa para pregar e a pessoa estava lá atrás, do nada eu comecei a falar em língua, eu comecei a orar. E a pessoa veio e falou, Márcia, tá me dando uma aflição, uma angústia, me ora. E quando eu botei a mão que eu comecei, aliás, quando eu botei a mão eu comecei a orar, essa pessoa, eu comecei a falar em línguas e Deus me revelou realmente um demônio botando medo para ela pregar, botando uma situação para ela pregar, para ela não pregar, aliás, né? E ali foi repreendido em nome de Jesus, um demônio atuando. Por quê? Porque a palavra que ela trouxe ia trazer libertação. A palavra de Deus é uma joia preciosa que o diabo tem tentado roubar, não só da boca daquele que vai pregar, mas daqueles que vão ouvir, que vai trazer uma libertação, que vai trazer uma mudança de vida. Então o diabo, ele tenta arrancar. E ali eu orei a pregadora, e a pregadora, eu comecei a falar em língua. E quando eu comecei a falar em língua, eu atentei para o casal. E eu peguei a pregadora, porque tem que ter, sabe isso. O mistério agora não estava comigo, o mistério estava com a pregadora. E eu levei a pregadora até esse casal. E quando a pregadora botou a mão nesse casal e começou a orar, os dois caíram. Chorando. Caíram de joelhos, chorando, abraçado. E a pregadora falando em línguas, língua. Mistério lindo. Caíram, que eu digo de joelhos, chorando, não caíram arrebatados. A pregadora trouxe a palavra, tal. Aí no final Deus mandou eu orar o esposo dela, né? Isso é complicado. Mas para a glória de Deus, Deus confirma que tá no negócio, né? Porque Deus falou, ora ele, né? E eu fui e botei a mão nele e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, cara, não precisa ninguém, para a glória de Deus. As coisas de Deus são muito certas, são muito perfeitas. Quando eu coloquei a mão nele, ele já veio caindo arrebatado, bem grande, forte. Eu sinto nitidamente um anjo do Senhor me ajudando, porque a pessoa fica leve. Aí veio, ele caiu, aí ele já caiu chorando, falando lá, tal. E aí veio o meu esposo, João, aí tal, oramos, ele levantou ele. E eu lembro que nesse dia ele bateu no peito e falou, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E a palavra que Deus me deu enquanto eu estava orando ali, nunca confunda unção com salvação. Antes, na hora de entregar as profecias, eu falei, fulano, Deus falou, fala para ele, fala alto. Deus não deixa ninguém confundido, não deixa ninguém enganado. Deus falou, fala com ele e fala alto. E eu falei, fulano, Deus manda te dizer que hoje ele te selou. Aí ele começou a chorar. Depois ele me disse que sentia, quando eu toquei nele, ele orou como se ele estivesse queimando. Ele se sentiu livre, liberto, se sentiu perdoado. Ele estava se sentindo leve e diferente. E aí a esposa dele veio conversar comigo e ela disse, eu pensei que quando ele caiu, que ele estava caindo manifestado. Depois eu vim descobrir, ouvindo a história deles, que ele traiu ela. E ele já estava há anos pedindo perdão. E ela não perdoava. Anos e anos na igreja. Mas ela não perdoava. Ela disse para mim que até tentou, mas ela não conseguia. Pior do que isso. Estava colocando sem perceber os filhos contra o próprio pai. Encurvada dentro da casa do Senhor. E devido a essa insistência dela em não perdoar, em acusar,
em trazer o passado de volta, não esquecer, não deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele saiu da igreja. Aí talvez você pergunte, pô, pastora Márcia, a senhora falou que é libertação? Sim, porque eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa liberar perdão hoje. E você vai levar essa palavra até essa pessoa. E juntos, você e eu, nós vamos ser testemunha de libertação. Porque uma das coisas que mais me dói é quando eu vou orar alguém e o demônio fala que entrou. Porque a pessoa está com o coração cheio de ódio. As coisas que mais me dói é quando eu vou orar alguém e vejo que o demônio conseguiu entrar naquela pessoa porque o coração dela está cheio de mágoa. Ela não consegue perdoar. E assim como essa mulher que eu trouxe essa palavra hoje, encurvada dentro da casa do Senhor. Eu sei que você conhece alguém que vai levar essa palavra até essa pessoa. Você conhece alguém? Você conhece. Que Jesus hoje vai impor as mãos dele e essa pessoa vai ser liberta e verdadeiramente vai glorificar a Deus. Porque no céu, meu querido, não entra ninguém com coração cheio de ódio, não entra ninguém com coração cheio de mágoa. Beijo na alma.